E aí, beleza? No Ártico, um grupo de trabalhadores está escavando dentro de uma caverna congelada. De repente, eles encontram algo preso no gelo, então cortam um grande bloco para retirá-lo, e um helicóptero o leva para um laboratório. Os cientistas imediatamente enviam um fax para a empresa responsável pela escavação, explicando que houve uma descoberta arqueológica muito importante e pedindo para interromper as perfurações. Eles também solicitam um especialista para estudar o que quer que esteja dentro do bloco de gelo. Pouco tempo depois, o antropólogo Stanley chega ao laboratório. Ele é um doutor familiarizado com o Ártico porque estuda a história e a cultura dos esquimós. Stanley é apresentado à doutora Diane e aos outros cientistas, que acreditam ter encontrado um animal pré-histórico. Em 1898, os russos encontraram um mamute com células ainda viáveis, então o grupo tem grandes esperanças para a descoberta. Logo, eles usam um laser para cortar o bloco de gelo cuidadosamente, camada por camada, evitando danificar a criatura. Para a surpresa de todos, o ser dentro do gelo não é um animal, mas sim um Neandertal. Stanley analisa sua aparência e conclui que ele é um caçador que viveu entre 20 e 40 mil anos atrás. Ele quer examiná-lo mais de perto, mas Diane explica que o objetivo é cortar o homem das cavernas em pedaços e enviá-los para os melhores centros de pesquisa do mundo. Depois, os cientistas descongelam o Neandertal e removem suas roupas e ferramentas para começar a coletar amostras de tecido. Eles também implantam um bypass e monitoram o cérebro dele com eletrodos. Os testes indicam que as células e órgãos do Neandertal estão em perfeito estado. Diane teoriza que os humanos antigos tinham crioprotetores, células especiais que evitam a cristalização. Enquanto continuam os testes, os cientistas ficam chocados ao notar alguma atividade cerebral no Neandertal. Eles decidem tentar reviver o homem, então o intubam e o chocam com um desfibrilador até detectarem um forte batimento cardíaco. Quando o homem das cavernas está estável, eles removem a intubação e o Neandertal começa a acordar. Ele fica muito confuso com o ambiente, os ruídos e as faces mascaradas, entrando em pânico. Stanley remove sua máscara e o Neandertal se acalma ao ver um rosto humano, permitindo que o grupo o coloque para dormir com uma injeção. Depois, o grupo discute o futuro do homem das cavernas, já sonhando com um prêmio Nobel. A equipe do Ártico está tentando desenvolver um crioprotetor para congelar pacientes com câncer e descongelá-los quando encontrarem a cura. Mas agora que tem o Neandertal, acreditam que podem descobrir uma forma de congelar pessoas para alcançar a imortalidade. Stanley desaprova a ideia, argumentando que os humanos não deveriam viver para sempre e que o mundo já está superpovoado. As preocupações de Stanley são ignoradas e os cientistas concordam em não contar à imprensa por enquanto para evitar que o Neandertal vire uma celebridade. Então Stanley sugere que o homem das cavernas seja estudado em um ambiente natural, o que poderia ensinar mais sobre os tempos pré-históricos. Após muita insistência, ele convence a equipe a lhe dar 2 semanas para conduzir sua própria pesquisa. Logo, um vivário especial é preparado e o Neandertal é colocado dentro dele. Quando acorda, o homem das cavernas encontra o ambiente familiar e começa a seguir sua rotina habitual. Ele bebe suco de frutas para matar a sede e espanta um pássaro de seu ninho para roubar os ovos. À noite, ele faz fogo usando pedras e cozinha sua comida. Pela manhã, ele lava o corpo sob uma cachoeira antes de ir caçar com uma lança que constrói sozinho. Ele emite vários sons que atraem a atenção de um javali selvagem que tenta atacá-lo. O homem das cavernas desvia do javali no último segundo e o animal fica preso entre as rochas, permitindo que ele o mate. Mais tarde, enquanto pesca, ele acidentalmente encontra uma mangueira e quebra a ponta, ficando confuso com o metal. Depois de cheirar e lamber bastante, ele começa a seguir a mangueira, puxando-a do chão até chegar a uma porta de metal. Ele a balança até conseguir abrir, mas os cientistas correm para fechar uma segunda porta e impedir que ele entre. As criaturas do laboratório começam a rugir, enquanto os cientistas fazem muito barulho para assustar o homem. Furioso, o Neandertal sobe a cachoeira e encontra a máquina que a alimenta. Ele começa a gritar enquanto tenta quebrar a máquina e bate na parede. Então, um cientista entra no vivário e atira nele com um dardo tranquilizante. Eles o colocam em uma maca para
levá-lo a uma sala de operação, onde pretendem tirar várias amostras como planejado originalmente. Stanley se desespera e lembra a todos que suas 2 semanas ainda não acabaram, mas Diane diz para ele aceitar a situação. À noite, Stanley mostra a Diane um vídeo de tribos diferentes dançando sobre chamas, mas Diane diz que isso é apenas um bloqueio nervoso. Stanley aponta que isso explica a falta de dor, mas não a ausência de bolhas na pele. Depois ele avança o vídeo até uma cena onde um homem indígena está colocando agulhas no rosto do amigo. Como não há sangue, Stanley acredita que eles produzem algum químico que protege os tecidos. Ele teoriza que o homem das cavernas também produz seu próprio químico e convence Diane a deixá-lo estudá-lo mais um pouco. Assim que o Neandertal volta ao vivário, Stanley entra também sem armas ou objetos para não assustá-lo. O cauteloso homem das cavernas começa a correr rosnando e gritando, enquanto encontra lugares para se proteger. Stanley fica assustado, mas ainda assim se aproxima lentamente até ficarem cara a cara. Depois de hesitar, o Neandertal pula em Stanley e se prepara para atingi-lo com uma pedra, mas se distrai com um cientista gritando de cima. Como Stanley não tenta se defender, o Neandertal deixa a pedra cair. Então, ele observa Stanley mais de perto, notando como o corpo dele é diferente do seu. O homem enfia os dedos na boca de Stanley, puxa suas roupas e aperta sua virilha para confirmar que ele não está faltando com certas partes. Stanley grita de dor e o Neandertal recua antes de se apresentar como Arhu, nome que Stanley transforma em Charlie. Em troca, Stanley ensina Charlie a dizer seu nome e até o faz rir. Notando as cicatrizes no peito de Charlie, Stanley pergunta sobre elas, e Charlie as chama de Betá enquanto aponta para cima. O formato das cicatrizes e os gestos fazem Stanley pensar que significa pássaro. Charlie rouba o colar de cruz de Stanley e depois de mordê-lo começa a repetir algumas palavras e a gesticular com as mãos, mas Stanley não entende o que ele está tentando dizer. No dia seguinte, a linguista Mabel chega e Stanley mostra a ela a gravação de sua conversa com o Homem das Cavernas, mas ela diz que precisará de mais informações para entendê-lo totalmente. Então Stanley começa a passar mais tempo com Charlie e a aprender várias palavras em sua língua para coisas simples como pedra e sapo e osso. Charlie também compartilha sua comida com Stanley. Em troca, Stanley ensina a ele palavras fáceis em inglês. Mabel observa tudo pelas câmeras e fica impressionada com o vocabulário extenso de Charlie. Uma noite, enquanto eles se sentam perto da fogueira, Stanley começa a cantar uma música. Charlie gosta e o incentiva a continuar. Enquanto brinca com os ossos de sua refeição, Charlie faz alguns sons para cantar junto de forma alegre. Algum tempo depois, os cientistas colocam Charlie para dormir novamente, para tirar mais amostras e começar um novo experimento. Ele é colocado dentro de uma câmara especial a uma temperatura muito baixa, com a esperança de que isso ative os crioprotetores e facilite a extração. Stanley continua protestando, dizendo que estão matando Charlie e que ele não merece ser tratado como um rato de laboratório. O coração de Charlie começa a desacelerar e os cientistas não têm outra escolha a não ser tirá-lo de lá. Depois, no vivário, Charlie fica gritando de raiva com Stanley, porque não está feliz com os experimentos e as novas cicatrizes. De repente, ele pula e finge atacar Stanley, batendo no chão com sua lança antes de apontá-la para o próprio peito. Ele está pedindo para Stanley ajudá-lo a acabar com sua vida, mas Stanley se recusa. Após alguma luta, Stanley sai do vivário. Mais tarde, em privado, Stanley pede ajuda a Diane. Ele explica que todos os estudos estão afastando Charlie aos poucos, fazendo com que percam o contato com ele. Stanley quer que Diane vá ao vivário com ele, pois acredita que a presença de uma mulher pode ajudar Charlie a se acalmar. Quando entram no vivário, as mãos de Charlie estão feridas e ele está usando pó de rocha para desenhar o pássaro das suas cicatrizes no chão. Diane fica muito nervosa e se assusta quando Charlie imediatamente corre até ela para olhá-la melhor. Depois de cheirá-la um pouco, ele compartilha sua comida com Diane, que a come para não ofendê-lo, mesmo sendo feita de insetos. Então, Charlie continua tocando Diane, sendo amigável no início, mas logo tentando olhar sua virilha também. Stanley imediatamente o impede e os dois homens gritam um com o outro, forçando Stanley a usar a palavra Neandertal para meu para fazer Charlie recuar. Depois, Charlie traz alguns objetos da sua caverna para trocá-los por Diane, mas Stanley recusa. Olhar para Diane
Diane deixa Charlie triste, e ele começa a repetir as mesmas palavras várias vezes. Quando Mabel analisa isso, acredita que encontrou a palavra de Charlie para mulher, mas há algo mais que ela não consegue entender. Stanley e Diane pedem para Charlie explicar as palavras, e ele faz alguns desenhos no chão, revelando que costumava ter uma esposa e filhos. Charlie começa a correr pelo vivário, repetindo essas palavras, e Diane percebe que ele está perguntando onde está sua família. O momento é interrompido quando um helicóptero aparece sobre o local. Como o teto é de vidro, Charlie o vê e entra em pânico. Ele começa a escalar as rochas enquanto repete Betá, sua palavra para pássaro. Os cientistas imediatamente pedem para o helicóptero ir embora, mas Charlie não se acalma. Ele sobe até o topo do vivário, gritando Betá para o teto. Algum tempo depois, Stanley visita uma tribo de esquimós e compartilha as palavras que ouviu de Charlie, que o grupo reconhece. Stanley corre de volta ao laboratório para compartilhar sua descoberta com Diane. Betá se refere a Sedna, a lenda de um grande pássaro que age como mensageiro de Deus e leva as pessoas ao céu ou ao inferno, dependendo de seu comportamento. Ele teoriza que a tribo de Charlie foi extinta quando o polo magnético mudou e matou todos os animais da região. Charlie provavelmente sentiu que isso foi um castigo de Deus e partiu em uma jornada espiritual, saindo para encontrar o pássaro e se oferecer em troca do retorno dos animais. Agora Charlie acredita que o helicóptero é Sedna, então não há como acalmá-lo. 34 horas depois, Charlie está usando todas as suas roupas, ferramentas e vários enfeites que Stanley lhe deu nos últimos dias. Ele também usa frutas esmagadas como tinta para decorar sua pele. Charlie nunca para de cantar, obviamente esperando ansiosamente pelo retorno de seu Deus. Sempre que Stanley entra no vivário, Charlie se esconde até que ele vá embora, recusando-se a se comunicar. Uma tarde, Charlie sobe as escadas e depois de observar Stanley tantas vezes, sabe que precisa apertar o botão. Ele entra no laboratório e cuidadosamente se esgueira, certificando-se de que os cientistas não o vejam. Ao alcançar um corredor vazio, ele encontra um espelho e começa a rosnar para o próprio reflexo. Achando que o outro homem está desafiando-o, Charlie quebra o espelho com sua lança. Então ele ouve uma voz nos alto-falantes e corre pelo corredor assustado até alcançar a sala com todos os animais do laboratório. Enquanto observa o pássaro, o urso rosna, então Charlie continua se movendo. Quando tenta pegar o próximo corredor, ele bate contra as portas de vidro. Ele rapidamente tenta novamente e as portas se abrem automaticamente, permitindo que entre em outra sala. Nesse momento, ele se assusta ao ouvir um veículo em movimento, então se esconde atrás de uma copiadora. Porém, Charlie acidentalmente a ativa e se assusta de novo, então começa a correr. Depois de levar um susto com o elevador, ele entra em um laboratório e quebra um frasco com ácido, que queima levemente sua mão. Nesse momento, os cientistas desligam as luzes, fazendo Charlie entrar em pânico. Ele começa a subir nos móveis, mas continua escorregando e quebrando equipamentos. Um cientista ouve o barulho, entra na sala e acende as luzes novamente. Charlie se assusta de novo e imediatamente ataca, matando o homem com sua lança. Então, Charlie começa a correr mais uma vez, ficando completamente descontrolado ao ouvir o alarme de repente. Ele atravessa uma porta aleatória e encontra um túnel que fica mais frio conforme avança. Quando encontra a saída de emergência, ele rapidamente a atravessa e finalmente chega ao lado de fora. Ele vê o helicóptero e corre atrás dele, mas o piloto o atinge com os esquis para derrubá-lo. Os cientistas finalmente aparecem, resgatam Charlie e o levam de volta para dentro. Momentos depois, eles olham os raios-x que confirmam que Charlie não tem ossos quebrados ou lesões na cabeça. Os cientistas ficam furiosos com Stanley, culpando sua pesquisa pela morte do colega. Eles anunciam que os experimentos terminaram e que Charlie será transferido para outra instalação. Stanley tenta explicar que Charlie morrerá se for mantido em uma gaiola, mas suas preocupações são ignoradas. Recusando-se a desistir, ele secretamente faz um acordo com o guarda da porta. Logo, Stanley entra no vivário com várias peles. Assim que Charlie está devidamente protegido contra o frio, Stanley o leva para um passeio. Os cientistas percebem que eles sumiram e começam a procurá-lo seguindo suas pegadas na neve. Enquanto a dupla continua caminhando, placas de gelo começam a desabar e uma fenda se abre de repente no chão, separando Stanley de Charlie.
Charlie. Quando o helicóptero finalmente os encontra, Charlie fica animado e grita beta antes de pular. Ele consegue se segurar nos esquis do helicóptero e canta feliz durante o voo. Um dos pilotos tenta alcançá-lo, então Charlie solta os esquis e cai, flutuando por alguns quilômetros em um humor surpreendentemente bom antes de encontrar seu fim. Terminando assim Iceman, filme de ficção científica e drama de 1984. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.